Olha que exercício de álgebra lindo esse, ó. Ao considerar x igual a 2020 e y igual a 2019, o valor da expressão é igual a x elevado a 8 menos y elevado a 8 sobre x elevado a 6 mais x elevado a 4 vezes y ao quadrado mais x ao quadrado vezes y elevado a 4 mais y ao quadrado é. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar diversas vezes esse produto notável aqui, ó, a diferença de quadrados, que a diferença de quadrados é o produto entre a soma pela diferença dos dois mesmos termos. Então, vamos lá, vamos começar. X elevado a 8 menos y elevado a 8, só para a gente entender, ele é a mesma coisa que o x elevado a 4 ao quadrado, menos o y elevado a 4 ao quadrado. Então, a gente vai usar esse produto da soma pela diferença nesse numerador. Vamos lá, então, começar a solução. Aqui no numerador vai ficar x elevado a 4 mais y elevado a 4 vezes o x elevado a 4 menos o y elevado a 4. E no denominador, vê que nessas duas primeiras parcelas, eu tenho o x elevado a 4 como um fator comum às duas parcelas. E nesse daqui, eu tenho o y elevado a 4 como um fator comum entre essas duas parcelas. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar em evidência, nas duas primeiras parcelas, o x elevado a 4. Então, aqui no x elevado a 6 vai ficar x ao quadrado. E aqui, no caso, vai sobrar só o y ao quadrado. Então, já está colocado em evidência o x elevado a 4. Agora, nessas outras duas parcelas, eu vou colocar o y elevado a 4 em evidência. Então, aqui vai ficar só o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Né? E agora, percebe mais uma coisa aqui. Eu tenho o seguinte. Aqui embaixo, no denominador, eu tenho o x ao quadrado mais y ao quadrado como um fator comum, né, nessa multiplicação entre o x elevado a 4 e com o y elevado a 4. Então, no denominador, eu vou colocá-lo em evidência. Ó, agora, colocando em evidência o x ao quadrado mais y ao quadrado, que é um fator comum entre essas duas parcelas aqui no denominador. E o que sobra aqui é só o x à quarta mais o y à quarta. Então, nós acabamos de fatorar. Esse método de fatoração aqui no denominador, ele é chamado de fatoração por agrupamento. E aqui, de novo, ó, eu tenho no numerador, eu tenho x elevado a 4 mais o y elevado a 4 vezes o x elevado a 4 menos y elevado a 4. Só que x elevado a 4 menos y elevado a 4 é a mesma coisa que x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu vou usar de novo o mesmo produto notável, o produto da soma pela diferença. Aí aqui, então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado multiplicado por x ao quadrado menos y ao quadrado. E agora que a mágica acontece, ó, esse x elevado a 4 mais y elevado a 4, eu posso simplificar com esse x elevado a 4 mais y elevado a 4, porque é tudo multiplicação aqui, são todos fatores no numerador e no denominador. E o mesmo acontece com o x ao quadrado mais y ao quadrado e o x ao quadrado mais y ao quadrado daqui. Então, essa expressão inteira aqui de cima, ela ficou apenas dependendo do x ao quadrado menos y ao quadrado, que, de novo, nós vamos usar o mesmo produto notável, que é a diferença de quadrados. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado é o quê? X mais y multiplicado por x menos y. Então, para o primeiro fator, x mais y, já que x é 2020 e y é 2019 mais 2020 dá 4.039, multiplicado pela diferença. 2020 menos 2019, 1.
Então, o resultado disso é 4.039 vezes 1, que dá 4.039. Portanto, é a letra D.